Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isabela Ribeiro e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do portal Cursos Construir. Hoje nós vamos começar o processo da primeira cena de renderização do nosso complexo Panambi. Nessa cena nós vemos o clube e o residencial aos fundos. Só que se vocês repararem bem no clube, ele adquiriu alguns elementos que nós ainda não trabalhamos, como por exemplo, o muro. Esse muro, ele foi feito por vocês na aula 5.9 e 5.10, com o auxílio da professora Cláudia Vasques. Além disso, o nosso clube também ganhou uma cerca viva, que vai fazer a composição junto ao muro da professora Cláudia. Olhem a perfeição da água. Nós também faremos a piscina e vamos inserir os componentes, como por exemplo as cadeiras, guarda-sóis, uma boia que foi modelada especialmente para essa piscina, toda a inserção de vegetação e os carros ao fundo. Vamos lá? Pessoal, antes de iniciarmos qualquer trabalho no Revit, eu peço para vocês que dupliquem o arquivo de implantação final de vocês. Por que isso? Porque a partir de agora nós vamos começar a trabalhar com muitos elementos esses de vegetação, componentes, entre outros, e isso vai carregando o projeto de vocês. Caso o computador de vocês não aguente, é importante que você tenha dividido esse arquivo para você poder personalizar a cena de cada renderização. Então, a nossa primeira cena, ela será a cena do clube. Então, eu vou fazer uma cópia e vou renomear aqui para render clube, pois assim eu garanto que eu não vá mexer na implantação final e então eu não perco nenhuma característica de tabela nem nada, porque daí eu posso deletar o que não for aparecer naquela minha cena. Então, eu vou abrir aqui o meu arquivo, o novo criado, que é o Render Club, e é em cima dele que nós vamos trabalhar, ok? Eu peço que vocês façam o mesmo. Então, aqui ele abriu o meu arquivo. Aqui então está a nossa implantação e nós vamos começar a trabalhar aqui na área do clube, pois se vocês repararam, o posicionamento da minha câmera é esse aqui. Então, ele pega o clube e aqui os edifícios ao fundo. O que será feito nesse clube? A princípio, nós vamos inserir o muro que a professora Cláudia Vasques fez com vocês. Nós vamos inserir aqui na entrada do nosso condomínio e aqui ao redor do nosso clube. Só que para isso, eu preciso que vocês já tenham criado o muro que a professora Cláudia Vasques ensinou. Só que o meu, eu fiz algumas configurações um pouco diferentes. Por exemplo, o muro em si, deixa eu selecionar aqui apenas o muro, eu utilizei uma parede básica de 200 milímetros e eu inseri o material grafiato nele, que é o material padrão que nós estamos utilizando para revestimento. Então, aqui eu utilizei o grafiato areia, vocês já possuem esse material. E aqui, ao invés de eu fazer o muro colorido, como ela ensinou, nós vamos fazer o nosso de madeira, ok? Então, aqui eu estou utilizando a mesma madeira que nós utilizamos para o clube, que foi a parede de clapboard e o elemento curvo. Então, vai ser a madeira Feijó. Então, é importante que esse arquivo já esteja criado para que nós possamos carregá-lo dentro do nosso arquivo de implantação. E para carregar, nós vamos fazer do seguinte modo. Nós vamos copiar o nosso muro, abrindo uma caixa de seleção e garantindo que as duas paredes estejam copiadas. Então, Ctrl C. Agora, eu vou até o meu arquivo do complexo Panambi Render Club. Eu vou vir até uma planta, então aqui, planta de piso. Eu quero... aqui eu estou em EV, nós estamos trabalhando em EP. Então, pavimento térreo humanizado.
Aqui eu vou mudar o ajuste para a linha oculta e eu vou vir com Ctrl V. Ele tá dando uma mensagem para mim dos níveis da parede. Aqui a gente aguarda um pouquinho e eu vou colar então a minha parede aqui. Reparem que ela ficou torta, né? Porque lá ela estava reta, aqui o nosso terreno ele já está rotacionado, então nós vamos ter que rotacionar. Então, eu venho aqui com a ferramenta de rotação e vou rotacionar. Ainda não consegui, então eu vou colocar como estrutura de arame. Com ele selecionado, eu vou vir com a ferramenta de mover, pegar aqui e trazer aqui para esse cantinho, ó. Agora sim. Então, agora sim, com a ferramenta rotacionar, eu vou pegar aqui pela bolinha, trazer a bolinha até o canto, seleciono a origem e o destino. Pronto, agora sim. Só que o nosso muro, ele não ficou inteiro. Nós vamos trazer esse muro até aqui, ó, essa parte onde inicia a parte curva. E como que nós vamos fazer isso, então? Nós vamos copiar esse muro que nós acabamos de colocar aqui. Então, aqui, as paredes realçadas, não tem problema. Então, aqui está o nosso muro. Agora, eu vou copiar os dois muros com Ctrl. Então, agora, os dois já estão selecionados, tanto do montante como o meu muro, e eu vou copiar. Então, eu vou copiar daqui até aqui. Ok. Vamos ver aqui, então. Aqui eu precisaria de apenas mais um pedacinho de muro, então eu vou deixar para fazer esse pedacinho de muro também com cerca viva, para que vocês não precisem ficar recortando o muro. Vamos lá para o nosso 3D humanizado, e aqui então está o nosso muro. Só que repare que ele ficou enterrado, então nós vamos ter que subir esse muro. Vou selecionar aqui com Ctrl. E a restrição de base dele deixará de ser terreno e será nível do condomínio. Ok, vamos repetir o procedimento aqui para esse outro lado. Então, eu seleciono um, agora com o Tab. Opa, aproximar. Seleciono o outro, mudo a restrição da base de terreno para nível condomínio. Ótimo. Então, aqui está, ok? Então, nós já inserimos o muro. Lembrando que esse muro foi feito na aula 5.9 e 5.10. Nós só estamos inserindo aqui no nosso clube. Agora, então, eu vou repetir o mesmo procedimento para inserir o muro aqui do outro lado do clube e também aqui na entrada do nosso condomínio, ok? E nos vemos daqui a pouquinho. Agora que o meu muro está pronto, eu tenho algumas dicas para vocês, como por exemplo, aqui, como que faz para fazer a edição desse muro? Então, basta você clicar no muro. Aqui no caso eu selecionei os elementos verticais. Venham em editar perfil e apaguem o elemento vertical que não fará parte do muro. A mesma coisa para a parede. Então, vocês selecionam apenas a parede, vou me aproximar aqui, apenas a parede, editar perfil e façam o recorte. Nessa etapa, é bem mais fácil que vocês trabalhem aqui no 3D. Agora, nós vamos inserir, então, um muro simples que fará o contorno do nosso condomínio.
Então, eu vou vir aqui na planta de térreo humanizado, pois eu vou seguir aqui as linhas que já estão prontas e que fazem o contorno do terreno. Então, vou vir até arquitetura, parede. Eu vou utilizar uma parede de 25 centímetros. Então, eu vou duplicar, aqui será o muro de 25 centímetros, ok. Vou editar e alterar a espessura da nossa parede, ok. Não vou trabalhar com nenhum material no momento. Aqui, então, com a ferramenta selecionar linhas, nós vamos selecionar aqui as linhas rosas. Então, depois nós voltamos fazendo a edição, ok? Aqui. Aqui vocês podem desunir os elementos. Parede novamente, selecionar linhas, desunir elementos. E cada vez que você desune o elemento, você precisa habilitar de novo a parede. Então, aqui, selecionar linhas, desunir elementos. Ok, até aqui. Pois agora, nós faremos uma parede fechando aqui, na direção do clube. Então, parede, a parede do muro mesmo. Então, ela virá daqui de encontro com essa parede. Agora, com trim, ótimo. Vamos lá para o 3D. Ok, então aqui ela também ficou para dentro, assim como o nosso muro. Eu vou arrumar isso, então basta eu selecionar as minhas paredes. Aqui e aqui. E a restrição da base será no nível do condomínio. Posso desunir os elementos. E o nosso muro, ele terá 3 metros de altura. E eu posso desunir os elementos novamente. Então, aqui está, ele ficou exatamente com a mesma altura aqui do muro. E aqui desse lado também precisa de edição. Então, vou vir aqui na vista superior do próprio 3D. Vou me aproximar aqui. E com a ferramenta aparar e estender para o canto, eu vou selecionar os 2 muros. Perfeito. Então, agora sim, o muro já fez o recorte. Agora, então, basta eu ajustar esse muro, pois ele está no pavimento térreo. E assim como o nosso outro muro, ele deve estar no pavimento condomínio. Então, eu vou selecionar todos os muros com auxílio de Ctrl. Opa, aqui veio a implantação. Vou tirar a implantação da seleção. Ela não está querendo sair, saiu. Ctrl. Aqui apenas os muros. Ok, vamos verificar, todos já foram selecionados. Então, aqui em pavimento térreo, eu vou mudar para nível condomínio e o nosso muro terá uma altura desconectada de 3 metros. E eu posso desunir os elementos. Só aguardar o Revit carregar e pronto. Então, agora o muro já está no pavimento certo e o muro já tem a mesma altura do nosso muro composto com elementos verticais. Então, ao final dessa aula, é essa a aparência que o condomínio de vocês deve ter. Aqui ficou esse vão, porque aqui será a cerca viva, ela fará essa volta. Então, depois, se for necessário, a gente faz o ajuste desse muro, ok? Então, até a próxima!